Ok, então boa noite oficialmente a todos. Vamos estar dando início ao nosso 35º dia, se eu não me engano, do nosso estudo. Vamos estar fazendo o fechamento da carta 7. Então vamos começar agora fechando nossos olhos para a gente fazer a nossa conexão com toda essa egrégora que está aqui presente, para a gente fazer a nossa oração. Vamos respirando fundo. Silenciando nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos aos pouquinhos voltando. Cada um no seu momento vão abrindo os olhos para a gente iniciar a nossa leitura de hoje. Então, reforçando, né, eu já falei antes aqui para vocês, mas só para reforçar, no PDF a gente vai começar na página 170, vai até a 173, que é o final da carta 7. O parágrafo é ali lá bem no meio, né, que tem até um espacinho que começa naturalmente. A gente já leu esse trecho a semana passada e vamos estar relendo. No livro começa na 262, que é o último parágrafo, e vai até a 268. Tá ok? Nós vamos dividir em duas partes, né? Então vamos começar a primeira parte agora. Podemos começar? Me dá os joinhas aí só para... Perfeito, vamos lá. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibratórias da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada, e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual,
fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados, torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos e eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser, e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possui poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando. E você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei, e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com o direito do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma a realidade divina em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades, e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina, e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego, através da morte de sua personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la nesse processo. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem, o desejo por posses pessoais se dissolve. A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e as outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar. E no final, torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros, para a promoção de seu mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina.
A intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que desejam que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que se semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizessem para você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente cumprindo um ato de amor verdadeiro, e se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira, você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a que tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que eles desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência, amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado. Evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade, o que provavelmente destruiria sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assume o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com um mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. E essa primeira parte a gente encerra aqui. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. E agora passo a palavra aí para quem quiser comentar, falar, perguntar. Fiquem à vontade, pessoal. Quem vai começar hoje? Um de cada vez, hein? Vamos lá, Antônio. Não, eu tô rindo aí que você falou um de cada vez. A Patrícia levantou a mãozinha ali, ela quer falar. Vai lá, Patrícia. Não, é que tá todo mundo falando junto, né, gente? É muita emoção lendo isso, Cristian. É muito forte. Tava todo mundo começando a falar e eu falei, não, vamos devagar. Devagar. Olha, realmente, como você falou, eu me surpreendi com esse final dessa carta. É muito profundo, né?
Eu não sei nem por onde começar. Mas se a gente conseguisse colocar isso na nossa vida, né? Porque aqui tem várias partes que eu gostei demais, né? Sim, O fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Eu achei muito interessante, porque às vezes o que eu quero para mim não é exatamente o que o outro quer, né, Christian? sim, sim, Então, esse amor também é saber respeitar o outro e saber também ter esse limite, como ele fala aqui. O limite para você não entrar na vibração, não baixar a sua vibração. Então, a gente tem que se preservar e tem que respeitar, porque às vezes aquela pessoa não está pronta para sim, receber o mesmo, que para mim pode ser ótimo, mas para o outro, né? Eu acho que o respeito acima de tudo, né? E principalmente cuidar de si mesmo, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente entra na vibração das outras pessoas. É isso que ele fala muito claramente aqui, sim. né? Porque você ter empatia é diferente de você ter compaixão, simpatia, assim, porque a gente não pode também baixar nossa vibração. Eu Sim. aprendi que se a gente está mal, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? Aham. Então, então, esse respeito, e assim, é uma troca, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a gente também. Sim, sim. Mas é tanta informação aqui nessa carta, Christian, que quando eu li à tarde, eu fiquei assim, eu também fiquei emocionada, como a Marcinha aí, eu também fiquei bem, bem emocionada, para a vida mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, fala, Antônio, Eu agora vou eu Hoje eu vou deixar. ficar quietinha, hoje eu vou ficar quietinha, vou ouvir o Christian, o Antônio, as meninas, porque, né, eu faltei a semana passada, apesar de ter escutado, né, na aula. Então eu vou ficar hoje só degustando tudo que vocês vão falar para mim, porque o negócio aí foi forte aí no final. Tá bom, meus amores? Tá bom, Marleitinha. Tá bem. Eu vi que a Beth chamou o microfone e a Marcinha também levantou a mão. Quer falar primeiro, Beth? Você já tinha tirado aí o mudo. Pode falar. Eu tô, conforme você foi fazendo a leitura, eu fui grifando aqui partes do texto, né? Nossa, é que nem a Patrícia falou, são tantas informações ali, mas parece que tudo que foi dito ali, conforme você ia lendo, era muito rápido, assim, eu fazendo uma comparação com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? E aí eu tinha grifado lá aquele trechinho que falava assim: se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma coisa terrena, forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial, né? Aí me fez lembrar, assim, às vezes das pessoas que têm lá os seus santos, que se apegam àquela imagem, né? Aquela peça física, né? Às vezes de fazer pedido, de se apegar. Eu vejo assim que é uma forma dela manifestar, né? Mas a gente pode, vamos dizer assim, fazer uma conexão com Deus, independente de ter ou não algum objeto ali, né, para fazer essa ligação. E muitas pessoas não têm ainda essa percepção, né? Então, isso me chamou a atenção. Se a gente... Da mesma forma, Pode falar. da mesma forma que, assim, vamos dizer, isso mais a nível dos católicos mesmo, né? Que tem essa adoração pelos santos. Tem outras religiões que não tem essa questão dos santos, de adoração, de imagens e tal. Mas a gente tem também, vamos dizer assim, na espiritualidade, assim, da parte da Umbanda, que também tem essa adoração por imagens, né? E talvez outras pessoas que têm ali amuletos, enfim, mas eles ainda estão condicionados a algo material, físico, para fazer para tentar fazer essa conexão com Deus. E o que fala ali é que a gente realmente não precisa disso, né? A conexão é por outro meio.
Perfeito. Assim, uma vez eu ouvi isso, não lembro de quem que foi, mas que conecta diretamente com tudo que Cristo coloca aqui pra gente, né? Essa pessoa falou assim, tudo que tira o seu poder pessoal, ele não é divino. Então, quando a gente está rezando para uma imagem, ou para um objeto, ou para alguma coisa, na realidade a gente está delegando o nosso próprio poder pessoal, né, para algo. Então, o que Cristo deixa muito claro aqui a gente já, aqui nas cartas já ficou muito claro que nós somos deuses, Deus está dentro de nós. Então, se Deus está dentro de nós, a gente não precisa de nada para nos conectar a Ele, né? E quando a gente tem essa força, a gente resgata totalmente o nosso poder de criação, nosso poder de cura, nosso poder de manifestar tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? De resgatar toda essa nossa essência, né? Então quando a gente tem essa consciência e nas nossas meditações, nas nossas orações, a gente está ali numa conversa direta, né, com o Criador, a gente está totalmente dentro do nosso poder pessoal, resgatando quem a gente é na essência, né? Então, você pegou bem a essência, essa frase, ela mostra exatamente isso. É o resgate do poder pessoal. Quando você tem essa força interior, você não precisa de mais nada, porque é você com o Criador, né? E na continuação da carta, até a Patrícia já citou, vai falar exatamente disso, de empatia, de simpatia, de compaixão, de respeito, e Cristo reforça muito isso, desse resgate do poder pessoal, que é essa nossa conexão com a realidade divina, né? Mas você tocou num ponto que é muito, muito, muito bacana. E acho que tem uma questão também, Christian, que assim, talvez seja uma opinião pessoal, mas a gente pode se conectar com o divino a qualquer momento, né? Não necessariamente só num momento de oração e de meditação. Sim. Porque assim, é como se... eu não sei, parece que é uma prática que eu tenho, sabe? É como se você estivesse realmente falando com uma pessoa presente ali, encarnada, né? É como se você fizesse a conexão é muito rápida, né? Sim. É lógico que quando você está ali na meditação, né, ou mesmo em oração, vamos dizer, é um momento muito divino também. Mas eu não sei, eu sinto que a qualquer momento do dia, né, eu consigo de repente me conectar, seja para um agradecimento, seja para pedir uma proteção. Então, a gente pode estar conectada em vários momentos do nosso dia. Sim, perfeito, é isso mesmo. Quando eu ouvi uma pessoa falando assim também, basta fechar os olhos e que a gente já se conecta com o nosso santuário. Sim. Em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então está dentro de nós, né? E é isso mesmo que você falou. Quando a gente vive nesse estado de gratidão, nesse estado de a gente resgata a nossa essência, né? Que a nossa essência Cristo vai falar aqui na continuação, mas ser curado e curar, ser nutrido e nutrir, ser protegido e proteger. A gente já em qualquer momento a gente pode fazer isso. Está perfeita a sua colocação. Perfeita. Posso dar uma complementadazinha aí da minha querida Betinha, né, que falou? Sim. Então, acho que diz uma passagem da Bíblia, porque a carta de Cristo tem muita coisa relacionada à Bíblia, outros não, né? Mas assim, ninguém vai ao Pai se não for através do Filho, né? O Pai, o nosso Criador, né? Do céu, da terra, do mar, do sol, de tudo, de que foi, né? Ele é isso, né? Ele se fez filho, né? Então ninguém vai ao Pai se não for através de mim, do Filho. Porque ele não adota e ninguém consegue adorar imagens futuras, até adorar um carro, uma pessoa, um filho, nada.
nada de adoração consegue chegar ao Pai, né? Então a Bíblia diz essa passagem, eu não sei se nas cartas de Cristo vai falar isso, mas assim, a gente vai direto com o dono dos porcos, vai. A conexão, não é verdade? Era isso que eu queria falar. E assim, e é importante nessa frase colocar o que Cristo quis dizer nessa frase: ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ele quis dizer a consciência crística, não a ele figura, nem a ele pessoa. Sim, ele em pessoa não existe, né? Sim, então sim. é ele na nossa consciência, no nosso intelecto, nós e ele, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas, né? Eu como cristã, mas não sou católica, mas como cristã, tem gente que faz uma promessa para pagar na Aparecida, ou fica orando aos pés de um ídolo, né? Que não fala, enfim. E a adoração, acho que Cristo fala, independente dos ídolos, nada pode ser adorado, né? E realmente a conexão é espiritual, não é nada físico. Perfeito. Muito bom. Marcia, eu acho que assim, só para complementar, Christian, a única coisa que eu penso também é que a gente tem que considerar o momento de cada um, né? Então, eu acredito que para algumas pessoas ainda é necessário, talvez por não ter ainda esse conhecimento, né? É necessário ela ter algo de forma mais material para ela fazer essa conexão, né? Sim, então, perfeito. Porque senão a gente pode ter a impressão, tipo, vamos supor, quem consegue fazer uma conexão sem ter algo de material, né, seja uma imagem, um santo, né, é como se estivesse mais evoluído ou alguma coisa nesse sentido, e não, ou de ter, vamos dizer assim, uma fé maior, enfim, eu acho que que cada um vive um momento, né? Cada um está num grau de evolução. Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito claro e ter esse respeito pelas pessoas que ainda precisam de algo físico para ter essa ligação, né? Sim, perfeita colocação, é isso mesmo, é o momento de cada um. Como Cristo fala, não lembro que carta aqui que ele cita que as igrejas elas foram necessárias por um bom tempo, né? Assim, para que a humanidade pudesse crescer e evoluir. E aí é onde ele fala, mas assim como tudo evolui, inclusive a espiritualidade evolui. Então mas é esse ponto mesmo, não é sempre sem julgamento, né? É importante a gente ter essa colocação, e você colocou muito bem. Pode falar, Oi, Ana Paula. Cristo. Então, quando fala aí de curar, se autocurar, né? Eu sou exemplo disso. No começo do ano, eu tive um diagnóstico da tireoide com uma alteração. E a minha médica, ela é médica infectologista, minha prima, inclusive, também espiritualista. Ela falou o seguinte: vamos tratar com a medicina chinesa e a gente vai ver o que vai dar. E aí eu ganhei um colar, inclusive da Paty, de âmbar. Eu faço até joias em pedras naturais, mas eu não tinha o de âmbar, ela me deu. E todos os dias, eu nas minhas orações, eu sempre falo assim, pro meu eu, né? E o eu superior também, que o universo esteja restaurando as minhas células, restaurando os meus órgãos. E eu já agradecendo a isso. Sim, Que é a física quântica que a gente acaba chegando nos dias de hoje percebendo que Jesus praticava tanto, né? Sim. E aí aquilo foi passando 1 mês, 2, 3, 4 meses. Eu fui fazer os exames e tá tudo normal. Então, assim, lógico que tem vários patamares de saúde, o que a gente, né, tem doenças
maiores, doenças menores, mas eu acho que se a gente não tiver essa ligação com o nosso subconsciente, porque ele tende a nos sabotar, né? E aí, se a gente não tenta aplicar a física quântica, que é aquela da autocura, e é isso que a gente está entrando na quinta dimensão, que a gente vai ver cada vez mais aqui pela frente, a gente tende a fadar, né? A esperar da medicina trivial. Então, eu acho que é isso. Não é só a fé, porque eu também tenho as minhas imagens, que eu não largo por nada, mas eu sei que, assim, a fé está dentro da gente. Sim, sim. O poder está dentro da gente, da autocura e de curar o planeta também. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Obrigada a Muito boa vocês por experiência. escutarem. Obrigada. Marcinha levantou a mão também. Marcinha, pode falar. Então, Christian, como a Beth, a Patrícia disse, são muitos parágrafos e a gente tem vontade de comentar todos, né? Eu vou tentar diminuir um pouco, porque, né, também tem mais gente para falar, tem muita gente na fila aí. Tem uma parte, né, assim, já começou falando assim, né, que a gente não pode se sentir espiritualmente mais importante, né? E eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando a gente começa a estudar algumas coisas ou várias coisas, a gente tende a achar que, nossa, as pessoas não sabem isso, eu sei, né? E o ego pode falar mais forte ali, né? Esse parágrafo me pegou bastante. Depois, o outro parágrafo que eu queria comentar, né, é quando ele fala aqui, né, que no final das contas, né, torna-se tão fácil quanto respirar. E no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros, né? E quando a gente, realmente, quando a gente trabalha pelos outros, a gente sente uma felicidade tão gostosa, né, tão genuína, porque, assim, uma simples coisa que você faça, né, por alguém, e você vê que você ajudou aquela pessoa, é tão gratificante, né? E isso é amor divino em ação mesmo, como ele diz aqui, né? Porque eu acho que faz mais bem pra gente do que pra outra pessoa, né? Sim. Que está recebendo. Também é uma parte que eu gostei de ler. Aliás, eu me emocionei nesse final todo. Emocionei, quando eu falo emocionei, é de chorar mesmo, né? Chorar de alegria de estar lendo, né? Não nem de sentimentalismo, né? E aí também nessa parte que também até ocorreu um caso, tenha cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros. Eu tento me policiar nisso, porque quando eu aprendo uma coisa, eu gosto de passar para as pessoas. Mas assim, eu não gosto de passar como uma verdade, eu gosto de passar como conhecimento. Olha, estou estudando isso, estou lendo isso, eu li aquilo, né? E teve um caso assim, uma pessoa me contando um problema tal, e eu estava tentando ajudar ela a entender que era assim, que ela podia ver sob uma outra ótica, né? E daí a pessoa me falou assim, mas o que eu faço é ser reativa. Como assim, se isso fosse super legal, né, na questão lá. Aí eu parei, pensei, falei, bom, eu acho que não vai ser por aí, tentei mudar de assunto, eu conversei mais com a pessoa, mas falei, não vai adiantar eu falar algumas coisas agora que a pessoa não vai querer entender, não vai querer saber, né. E outra parte também que me fez pensar muito e que eu me emocionei muito também, é que quando a gente preservar a sua própria serenidade, não permitir que os outros se aproveitem da sua boa natureza. Eu sofri muito isso na minha vida, em várias situações, né? E aqui quando ele fala, você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado, isso sempre foi muito difícil para mim. Então, assim, eu já me perdoei de muitas coisas lá, né, sabe? Depois que eu entrei no autoconhecimento. Por quê? Porque eu nunca coloquei limites em algumas coisas que foram
ruins para minha vida. Então, assim, é uma coisa que também eu gostei muito, muito de entender, de ler aqui, né? E assim, e também tomar cuidado para não ser preso nessas vibrações inferiores, porque realmente, quando você está com uma pessoa que está numa vibração e você se você entrar, né, na vibração dessa pessoa é ruim, né? É que vai entrar na empatia depois, né, na hora que você for ler. Isso. Então, assim, para mim, essa carta foi muito importante ler e muito emocionante também. O que a Beth falou, que a Patrícia falou, que a Paulette falou, né? Também veio de encontro a tudo que eu senti aqui, tudo que eu senti nessas cartas. Então eu vou deixar para o Antônio falar um pouco, porque está na fila agora, tá? Muito bom, Marcinha. Oh, meu Deus. Pode falar, Marcinha. Marcinha, você é uma querida, viu? A Patrícia é uma querida. Olha, esse grupo aqui só tem gente querida aqui, né? Agora, Patrícia, obrigado por ter trazido Paulette pro grupo, viu? Gostei demais do que ela falou também. Nossa, muito, muito legal. Então, eu gosto sempre de imaginar assim, sabe? Vocês desculpem a auto-referência, mas cada um tá dando seu ponto de vista, né? Então faz parte. Eu gosto muito de pensar que essa humanidade aqui da superfície do planeta é algo como se Deus tivesse pego um punhado de sementes de plantas diferentes, super diferentes, e semeado aqui no planeta. Cada uma delas vai ter o seu momento certo de brotar, de vencer a escuridão em direção à luz. Então, aquela pessoa que nem tem um contato além de uma imagem, por exemplo, ela está no lugar certo que precisa estar. A pessoa que já se desenvolveu, já está na busca do seu autoconhecimento, ela é outra semente que também está crescendo no seu momento correto. E eu penso que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ter uma vaidade espiritual, né? Além de ser uma coisa que é totalmente antagônica, é algo que eu penso que é algo que puxa a pessoa, né? Ela não está tendo realmente um desenvolvimento espiritual, ela está tendo algo que não é essência, né? E assim, eu acho que Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E ele só sabe o momento, né, do despertar de cada pessoa. E eu sempre disse que existem vários níveis de despertar, né? Aquela pessoa que de vez em quando, que de repente acorda pela manhã e fala assim, se eu estou aqui, onde é que eu estava durante o sono? Eu vivo em 2 dimensões? Não, eu vivo em várias, mas ela começa a fazer uma busca, usando simplesmente o questionamento dela. Essa pessoa está despertando. Aquela pessoa que começa a ver incongruências dentro de uma religião, começa a ter questionamentos que a religião não responde e não vai poder responder, ela está tendo um outro despertar, né? E assim, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito perfeito, né? Nós estamos aqui para trabalhar uma consciência, apenas nós, apenas a gente. E precisamos fazer um bom trabalho, porque tudo que nos é oferecido para essa caminhada, para esse desenvolvimento, é coisa demais, é muita coisa, que infelizmente a gente muitas das vezes não percebe, e quando você percebe, para algumas pessoas você é louco, mas não tem problema, né? Podem julgar como queiram. Se eu contar para vocês as coisas que eu faço com relação à natureza, vocês vão me expulsar do grupo, pedir seu Cristian, o dono do grupo, porque está influenciando a gente errado aqui, ó. Tá falando umas coisas que não tem muita coisa a ver. Mas, gente, eu me impressiono, porque para mim é assim. A natureza, ela sempre teve um apelo muito forte na minha essência, sabe?
eu, por exemplo, posso observar a natureza, eu estou em conexão com a fonte criadora. Porque ela fez tudo aquilo ali. Fez a mim, fez o sol, fez a lua, fez cada um de nós. Né? Então, eu acho que lá no fundo mesmo, apesar da gente estar vivendo numa civilização muito, muito fora, né, dos princípios aí que a gente imagina que Deus esperava que a gente seguisse, lá no nosso íntimo, lá mesmo, a gente pode refazer as conexões de uma forma diferente, sabe? A gente pode se conectar com Deus de formas infinitas, né? E depende de nós. A balança onde essa conexão e os convites, né, para um caminho tortuoso, como que isso vai pesar, né? E que a gente possa sempre fazer as melhores escolhas, né? Estar sempre grato, observando a natureza, auxiliando as pessoas que estão próximas de nós, porque isso é o que o Mestre sempre pediu, sempre nos orientou. Não precisamos fazer coisas absurdamente grandes, né? Se a gente puder dar a mão àquelas pessoas que estão mais próximas, ouvir, né, a uma pessoa às vezes já é algo fantástico. E quando ele fala nessa parte dos textos, inclusive a Patrícia mencionou, aí é que a gente fica, eu entendo a emoção das meninas, porque é uma informação muito preciosa, né? É algo que pode transformar uma pessoa profundamente com relação à espiritualidade. É maravilhoso, é muito lindo. Vou parar de falar aqui, porque senão a gente vai ter que abrir 3 salas hoje. Antônio, obrigado, gente. Você foi perfeito. Eu ia falar, Antônio, eu vou ter que te interromper porque falta 2 minutos para cair a sala. Seu timing foi perfeito. Eu tô com um cronômetro aqui, nós estamos calculando tudo aqui. Gente, então vou dar o pause na gravação pra gente. A Paulette da primeira vez, a sala dura 1 hora, tá, Ana Paula? Então a gente sai da sala e aí eu vou mandar outra sala lá no grupo pra gente continuar, tá bom? Então aí a gente vai estar saindo dessa sala agora e continuando na outra sala, e aí eu já inicio a segunda leitura, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Até daqui a pouquinho. Não, eu só queria agradecer aí a Beth, né, a Marcinha, a Patrícia, a Paulette, a Marleide pelas falas. É sempre muito bom a gente ter essas trocas, né? Eu gosto demais. Agradeço todo mundo, viu? Muito bom. Também gratidão a todos aí. Foi realmente nada a acrescentar. Foi só abrangemos todas as partes aí com todas as falas de vocês e foi engrandecedor ver os exemplos e as interpretações de cada um. Então vamos continuar a leitura, né? Vamos finalizar agora a carta 7. E a parte final, ela é linda demais. Alguém quer falar alguma coisinha antes da gente reiniciar? Christian, retoma para mim onde nós paramos no PDF, porque eu já me perdi. É na página... na penúltima página da carta, é a página 172, lá embaixo. O seu propósito mais elevado. Tá. Achou? Achei. Ah, legal. No livro eu não estou acompanhando, aí não tenho como falar para quem está acompanhando no livro. Mas é ali onde vai o seu propósito mais elevado. Bom, então vamos lá, vamos continuar. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não o faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade, mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais.
A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros, tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isto é o amor divino, lei em ação. Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal, porém agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina. Nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta. Nenhuma rendição face à obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros à privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais, não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego o retenha em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando os seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e ao final dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz enquanto ainda está na Terra e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Neste momento, você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. E aí nós encerramos a carta 7. Vamos lá agora para a gente fazer os comentários desse último trecho e qualquer outro comentário do que a gente leu aqui a respeito da carta 7. Fiquem à vontade para falar. Então, Christian, eu tinha falado para você sobre a empatia, né? Sim. E tem essa frase aqui: a simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Eu achei esse parágrafo muito, muito libertador para mim, porque assim, essa palavra está muito na moda, né? A tal da empatia, né? Sim. Talvez uma percepção. E isso me incomoda, assim, porque ter compaixão e ajudar o próximo não significa que você tenha que sentir a dor dele, porque aí é isso que ele está falando, né?
isso me incomodava um pouco, porque a coisa de, se coloca no lugar do outro. Mas será que eu vou ajudar o outro se eu entrar na mesma vibração e na sintonia e na dor que ele está sentindo, né? Primeiro que é a experiência dele, não minha. Então, ter compaixão, eu sempre, isso é uma coisa que me deixava assim, esse parágrafo para mim foi libertador, tá? E isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Então, às vezes, não é um problema que você já superou, você está tentando curar, e às vezes aquela coisa de você ter que ter empatia, eu acho que acaba até baixando a nossa vibração e nos adoecendo junto. Sim. Então, ajudar o outro não é se colocar no mesmo nível, não, é tentar ficar bem, se fortalecer, não trazer esse problema para você e ter compaixão com a situação que ele está passando, né? Sim. Eu gostei demais do parágrafo, assim, para mim foi uma coisa que me aliviou, porque eu me sentia até mal, porque as pessoas falavam tanto empatia. No centro espírita é uma coisa assim maravilhosa, né? Empatia para lá, empatia para cá, e eu falo, gente, né? Banalizaram. E aqui no final do livro tem uma nota que está falando que sobre a empatia, veja a nota de rodapé da página 283, mas eu não achei no meu livro essa nota de rodapé. Essa nota, porque esse livro do PDF foi tirado da editora Almenara. Então tem que ver a nota de rodapé da página 283 da editora Almenara. Acho que é no meu livro. Não achei no meu livro. A Rafa tá com o livro na mão. Se é qualquer coisa, ela pode de repente dar uma passada. Não, mas eu tenho um outro livro que é um livro ele é pequeno, é uma numeração, uma página totalmente diferente da sua, né? Sim, e eu não encontrei. Mas eu quero me aprofundar depois mais. Eu vou procurar no livro, porque eu acho que é muito bom, que aqui você tem que diferenciar o que é empatia nesse nível, né? Sim. Aqui ele fala onde se diferencia um nível mais elevado de empatia. Então, se banalizou muito esse termo. Eu não sei se eu estou errada, se é uma percepção minha. Patrícia, eu vou colocar no grupo, depois você vê. Tá? Obrigada, Márcia. Legal. Legal, obrigada. Marcinha. Muito bom, Marcinha. Obrigada. Alô? E eu acho que a gente tem que ter muita consciência para não entrar na vibração, como ele fala aqui, né? A gente, né? Porque cada um está no seu momento, né, Antônio? Cada um tem seu momento. E a gente tem que respeitar o momento de cada um, tentar ajudar, mas sem baixar a nossa vibração, sem se comprometer. Eu já falei muito, gente, vou parar. Não falou, não. Olha. Eu tô furando fila aí. Quer falar? Tá nada. Pode falar. Depois a Rafa fala. Pode falar. O que é só um exemplo aqui do quanto o que a Patrícia mencionou é correto, né? Sim. Patrícia, uma vez eu estava ministrando eu estava num centro que tinha terapias e eu estava aplicando uma terapia energética nas pessoas. E o que acontece? Eu, mesmo sabendo disso, porque o meu instrutor sempre tinha falado a respeito dessa questão, né, da compaixão, da empatia, eu recebi as pessoas que iam receber essa terapia com muita compaixão, com desejo sincero de que o plano divino se manifestasse para aquela pessoa e que, se fosse possível, que ela recebesse, né, o alívio daquele fardo, né, daquela dor, daquela enfermidade. E uma vez, eu me lembro disso muito claramente, eu não usei a compaixão por uma pessoa, eu usei a empatia. E o mal-estar que eu senti depois de ter concluído a terapia, a minha condição, ela ficou mais péssima, ficou muito ruim. Eu precisei de um tempo para me restabelecer. Tem uma técnica que se chama estado vibracional, que ela recompõe você energeticamente muito rápido. E
eu tive que usar, mas eu, assim, até esse momento foi muito tempo, né, para mim ali, uns 20 minutos, eu me sentindo péssimo, péssimo. E depois veio a confirmação de que eu fiz uma conexão com a pessoa, comecei a compartilhar todas aquelas questões que ela tinha que vivenciar, igual você disse, Patrícia. Eu estava começando a atrair para mim e vivenciar junto. Aí a gente fica mais atento a essas questões, né? A gente tem que abraçar os irmãos, tudo, ter compaixão, né? Auxiliar da forma que pudermos, mas nunca permitir, né, que essa experiência deles se torne nossa experiência, né? Porque isso não é o correto, não é o certo, né? Obrigada, Antônio. Imagina. Oi, com licença, eu queria falar um pouquinho aqui. Eu fui criada na religião kardecista, né? E no espiritismo. E aí eu notava a mesma coisa que a Patrícia. Assim, as pessoas têm tanta empatia, mas elas viviam sofridas ali. Mas não me incomodava não com tudo isso. Em determinada fase da minha vida, eu conheci o Jurei, a messiânica. E eu me abri, falei para eles que eu era, né, espírita, né, do Allan Kardec e tal. E eles falaram, olha, você pode continuar, a gente não se importa. Então, assim, no sábado eu participava das palestras, minha filha fazia evangelização. E durante a semana eu ia para o Jurei. E eu dediquei muito ao Jurei. Eu aprendi a dedicar. Eu ganhei a medalha e tudo mais. E o que me chamou muito a atenção dos messiânicos é que eles estão sempre com um sorriso no rosto. Sempre. Sim. E eles ali, quando você entra, você tem uma espécie, vamos pôr entre aspas, assim, um psicólogo, um mentor que te acompanha por que você entrou e fica te auxiliando por certo determinado tempo, até você se conectar, fazer aquela conexão toda com a igreja messiânica. E o que me passou, porque eles passam o Jurei, né, que são 20 minutos que você fica fazendo, tipo, como se fosse um passe energético. E tinha muitas pessoas da messiânica que palestravam no mesmo centro que eu participava. Era muito interessante. Mas a energia do messiânico, ele não entra no problema. Mesmo fazendo o passe energético ali por tanto tempo e conversando com você por tanto tempo, ele não entra na sua energia. Ele consegue te passar uma frequência vibracional maior para que você se eleve, mesmo nas conversas, como na imposição das mãos, e você consegue ter aquela barreira. Você consegue se conservar. Já no espiritismo, eu achava que a entrega era tão grande que muitas das vezes eu até via as pessoas saindo, eu sentia que as pessoas saíam mais, entre aspas, carregadas, assim, sabe? E aí eu fui mesclando um pouquinho de tudo. Então, por isso que eu falo que hoje eu sou espiritualista, né? Eu não vou nem muito em um, porque aí eu, na messiânica, como eu tenho muito forte a imagem de Jesus, competia lá com a imagem do mentor, né? Então aí eu sou meio que mesclo tudo. Mas o que eu acho é isso, a gente não pode entrar com tudo, porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e a gente acaba se envolvendo com o problema da pessoa, pega aquilo pra gente e aí é difícil. Como falou o Antônio aí e a Paty. É isso. Eu fui messiânico também, Paulette. Também fazer Jurei, também realmente eu senti uma energia muito boa. Eu falo que antes de ter uma espiritualidade livre, eu falo que foi o momento que eu mais me senti, digamos, mais espiritualizado dentro de uma religião, foi quando eu me dediquei na religião messiânica. Foi muito Exatamente, eu também. Quando eu falava do Menchu Chama, que eu ficava assim, eu falava, poxa, eu tô vendo Jesus aqui, não tô vendo o Menchu Chama, mas é uma coisa só. Mas assim, aquela coisa de dedicar, de você ajudar na limpeza, ajudar ali de coração em tudo, que eu tinha um dia da semana que eu ia limpar os banheiros. E aí eu falava, olha aqui como eu tô diferente. Olha como a gente vê um outro... É diferente você pegar uma flor e tá na rua e dar uma flor para alguém, que a gente aprende isso lá.
E assim, é muito forte. Eu levo comigo, tenho vontade de voltar, assim, mas eu não sou uma pessoa que eu só fico lá. Eu tenho um olhar para. Aí vou mesclando, né? Mas que foi muito forte. Eu tive uma cura muito grande também na messiânica. Eu fui devido à minha filha, e depois eu vi que a cura era para mim. E eles me prepararam espiritualmente de uma forma que eu não vi em nenhum lugar. Sim. Nenhum lugar. Inclusive, eu tive um sonho que meu Xuxama falava para uma pessoa, e eu lembro da pessoa que eu nunca vi na minha vida. Ela estava de rosa, inclusive, e ela falava: você já está curado espiritualmente. E eu acordei numa felicidade, e a Patrícia sabe, foi muito delicado o meu estado de saúde, e graças a Deus eu obtive. Então, eu acho que assim, são uma série de. A gente vai caminhando, né, na nossa vida e vai conhecendo várias pessoas que vão levando a gente para vários lugares. E é muito gostoso de depois a gente rever tudo isso. Sim, sim. Não é bacana. Eu tenho os livrinhos da Messiânica até hoje aqui. Os ensinamentos são muito fortes, são muito profundos. É bem bacana mesmo. Exatamente. Rafinha, você tinha levantado a mão. Levantei sim. Tô bem reflexiva hoje. Na verdade, me trouxe muitas lições aprendidas com o meu tratamento com a Lê. Essa parte da empatia. Eu sempre precisei. Na verdade, eu acabei absorvendo muito as dores da família desde pequena, devido ao falecimento do meu pai. Eu meio que achei que pudesse ser salvadora de muitas coisas. E a Lê me ensinou muito que ser empática é diferente de ser salvadora. E ser empática é diferente de fazer a caridade, né? Então, durante esse processo da leitura, tudo que foi falado nos primeiros vídeos me trouxe memórias, flashes muito importantes sobre isso, porque a gente aprende muito na questão de se colocar no lugar do outro, mas nem todo mundo é capaz de colocar no nosso lugar também, né? E a primeira empatia que tem que ter é conosco mesmo, né? Olhar para dentro da gente, a gente fazer uma reflexão, porque às vezes a gente doa tanta energia em busca de ser visto e salvar o outro, inconsciente muitas vezes, que a gente acaba deixando de ser empático conosco. E aí, quando Cristo diz amar o próximo como a si mesmo, é inútil, porque como que você vai amar e ser empático ao outro se você não é capaz de se olhar e olhar para sua própria dor e ser empático com você e parar de se julgar e olhar para o espelho e admirar a questão de você estar vivo, né? Então, assim, essa doação que a empatia, que hoje se tornou muito bonito falar a palavra, sejamos empáticos, né? Tornou um comércio essa palavra praticamente. Mas ninguém é capaz, assim, você pode pensar como o outro está se sentindo, o outro está se colocar no lugar dele, mas a realidade do que ele está vivendo, muitas vezes é uma colheita. E você acaba absorvendo uma energia de uma colheita que a pessoa precisa passar para evoluir espiritualmente. E aí você acaba se anulando por isso. Então, eu acho que a empatia tem que vir primeiro individual. O se olhar, se amar, se aceitar, a humildade. Porque se a gente parar para analisar, ao redor de Jesus, os apóstolos que ele escolheu eram as pessoas que ninguém queria do lado. Existe até uma música muito bonita do padre Fábio de Mello, que ela diz, foi uma época que ele teve depressão, né? E eu estava assistindo uma reportagem dele esses dias, que ele fala assim, ó, eu sou humano demais para compreender e para entender como Jesus escolheu amar quem não merece e compreender que ele pegou pela mão as pessoas que eu não quero do meu lado. Então, assim, a gente tenta salvar e ser empático com as pessoas que a gente tem um carinho, seja família, mãe, pai, irmão, amigos, mas acaba não sendo empático com aquele que não é compatível com a nossa energia. Então, entra numa contradição muito grande. Por isso que as cartas de Cristo, ela é um momento da gente olhar mesmo
o nosso papel aqui na Terra, a nossa energia, o que a gente está colocando para a gente com isso tudo? Né? Que compreensão que é? Em que momento nós somos humanos, em que momento nós somos espíritos? Né? E não sei, foi uma introspectiva muito grande que veio dentro de mim, desculpa ter falado muito, mas eu acho que foi muito válido, tudo trouxe muito o que a Lê sempre pegou no meu pé. Rafa, empatia, em primeiro lugar, é com você. Porque ninguém vai sentir suas dores, ninguém vai sentir o que você precisa evoluir. E não tente salvar o mundo. Porque cada um tá aqui para se salvar assim, evoluir, né? E nem todo mundo tá disposto. Então, às vezes, acaba você tentando agradar o outro e acaba trazendo toda essa parte negativa para você. Sim. Desculpa, galera, se eu estendi muito aí. Imagina, perfeito. Gratidão pelos comentários. Gratidão pelas falas. Ô Rafa, quando você fala, você nunca fala muito. A gente fica sempre com um gostinho de querer ouvir mais, viu? Gratidão. É engraçado porque essa parte do amar o próximo como a si mesmo, né? Antes eu interpretava como um amar, assim, a mim mesmo como realização do meu ego, né? Que eu tinha que eu tenho que me amar porque eu tenho que ver os outros como eu me amo, né? Eu sou demais e tudo. Enfim. Mas aí com o passar dos anos, com os estudos, a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a perceber que eu não sou o Antônio que aparece no espelho, né? Eu sou uma centelha divina, eu sou um ser espiritual dentro de um corpo carnal. E então eu começo a me amar nesse aspecto, né? Porque eu tenho uma centelha divina dentro de mim e é parte da energia que criou tudo que eu já vi, né? Criou o sol, a lua, as estrelas, os oceanos, todas as maravilhas. Me criou também e está dentro de mim. Eu sou parte dela, ela é parte de mim. Então, quando a gente pensa dessa forma, e igual a Rafa falou agora, né? Que Jesus pegou pelas mãos as pessoas que eu não quero do meu lado, talvez porque lá no íntimo ele entendia que a centelha divina dele estava também dentro daquelas pessoas. Ele via com uma visão muito acima da nossa, né? Tem um senhor que cometeu um crime hediondo. Ele tem a mesma centelha que eu. Ele simplesmente teve uma experiência, né? Teve dificuldades na vida que eu não tive. Eu fui criado de uma forma maravilhosa, tive privilégios que ele não teve. Então, o que conta no final das coisas, essas pessoas que a gente não quer do lado, é porque nós estamos enxergando o ego, né, delas e está confrontando com o nosso ego. Se a gente passar a olhar um pouco mais de cima, né, com a nossa visão da nossa centelha divina, todos os irmãos são iguais, independente dos erros que tenham cometido. Essa é a forma que eu gosto de encarar hoje as coisas, as pessoas, sabe? Porque eu sei que todos nós somos exatamente iguais, com experiências diferentes. É por aí que eu penso. É exatamente essa frase que a gente leu na primeira parte da leitura, Antônio. Olha, isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência e amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Exatamente isso. Isso nos leva de volta ao primeiro comentário da noite da Beth, né? E foi a respeito de nós, qualquer parte do dia, nós conseguirmos uma conexão Sim. com a consciência una, né? E é verdade isso.
se nós pela manhã nós fizermos uma meditação, quando terminar a meditação, nós não vamos descer da montanha e voltar a ser aquele Antônio, né, que não tem compromisso nenhum com a espiritualidade. Eu tenho que tentar manter a minha vibração lá no topo, o máximo de tempo. É fácil? Não é não. Quem disse que seria? Mas você fez sua meditação, você fez sua conexão, né, com os planos superiores, você entrou em contato com a força divina, que aquilo esteja dentro de você a maior parte do tempo que você conseguir deixar isso elevado, né? Você está nas partes mais elevadas do seu coração, da sua mente, da sua consciência. A gente tem que aprender essas coisas, porque eu penso que se mais pessoas conseguirem fazer coisas assim, a nossa humanidade ela vai dar um salto grande demais, né, com esses ensinamentos da Carta de Cristo, né, que são tão profundos e tão valiosos, tão preciosos. Essa frase que você leu agora, Christian, ela é uma frase que a gente tem que escrever e ler todo dia, que ela é maravilhosa demais, né? Resume tudo, né? Obrigado, gente. Desculpa eu falar, viu, Rafa? Quem fala muito aqui sou eu. Podem continuar falando. Só vou passar a palavra para a Marcinha agora que está com a mão levantada aqui. Vai lá, Marcinha. Eu tenho que concordar com o Antônio. A Rafa tem o dom da palavra mesmo. Ela começa a falar, a gente se envolve, a gente pensa assim, nossa, era isso que eu queria falar, mas não consegui, né? Mas o que a Rafa estava falando, realmente eu também senti muito quando eu li essa parte, Rafa, que acontecia isso comigo, meu nível vibratório realmente baixava com algumas pessoas e nas terapias com a Lê, numa das sessões, ela também me explicou, me ensinou, né, me fez entender que a empatia é diferente da compaixão, que eu poderia sim sentir compaixão por essas pessoas, mas não chegar ao ponto de sofrer como eu sofria, né? E a gente teve a mesma escola, Rafa, então a gente foi bem ensinada, né? E a gente está praticando isso, né? A nossa professora é doutorada, né? Isso, ela é uma gatinha, né? E aí também, aqui, né, o propósito mais elevado da Terra é promover o bem espiritual, o terreno mais elevado para cada entidade, né? O Antônio me disse isso também, em particular, há 15 dias atrás, né, Antônio? Que eu tinha feito de tudo, né? Porque eu estava triste, mas eu tinha feito de tudo pro meu gatinho, meu irmãozinho menor, né? E que a gente tem que fazer isso para as plantas, né? Para os animais, para aqueles inferiores assim, né? Que os humanos, né? E isso é muito verdade. E mais uma vez, Christian, eu vejo esse grupo das cartas em sintonia ou sincronicidade, sei lá o que eu falo, com as coisas que ontem eu participei de novo de uma palestra na Casa Espírita e veio um psicólogo de Amparo, até comprei o livro que ele levou lá, e ele estava falando justamente mais ou menos disso, de empatia e da gente sofrer pelo problema dos outros, né? Ele contou os casos lá e tal. Eu falo, gente, como o universo é muito bom, né? Quando acontece isso, eu já falei aqui, eu sou meio repetitiva, acho, mas eu fico encantada com essas sincronicidades. Eu fico assim, estou no caminho certo, gente. É isso mesmo. O universo traz pra gente aquilo que a gente procura, e por isso que a gente tem que procurar ver coisas boas, assistir coisas boas, ler coisas boas, né? Porque é isso que o universo traz pra gente. Eu falei demais também, e a gente combinou semana passada, né, grupo, que quem faltava em dobro, viu, Marleide? O Christian sempre deu os pais pra você. Então, você pode começar a falar, viu, Marleide? Caramba! Verdade, a Betinha também. É que eu não tive tempo de ler nada durante o dia. Mas a próxima vez eu falo um pouquinho mais, meu amor. Betinha, quer comentar alguma coisinha dessa parte? Vamos lá. Você tem que falar em dobro, você viu que a Marcinha falou. Né?
Deixa eu ver se eu fiz alguma observação aqui e que alguém. Eu acabei fazendo mais observações na primeira leitura sua. Mas sabe, Christian, a gente falando ali, né, muito sobre compaixão e empatia, eu fiquei assim meio até meia confusa. Eu fui até olhar no Google, né, qual que era A diferença. a diferença, né? E aí tá escrito assim, ó: empatia é a capacidade de compreender os sentimentos e a perspectiva de outra pessoa, colocando-se em seu lugar. Compaixão, por outro lado, envolve não apenas a compreensão, mas também o desejo de aliviar o sofrimento da outra pessoa, levando à ação para ajudar. E aí eu fiquei assim, né? Porque hoje em dia, do que eu me lembro, se fala muito de fato a gente ter empatia pelas pessoas, né? Que é se colocar no lugar do outro. Mas ter empatia, no que eu entendo, não significa se envolver pela dor do outro, né? Não sei se eu entendi errado, talvez, a colocação do grupo aí. O que eu entendo, vou falar a minha visão, né? Se alguém tem alguma visão diferente, depois pode comentar. Quando você se coloca na posição da empatia, na maioria dos casos, você ter empatia com aquela pessoa, se colocar no lugar dela, você está, na realidade, se você quando você tem a compaixão, você já está tendo você já está vendo a dor dela e se colocando no desejo de elevar. Quando a gente fala em empatia, você corre o risco de baixar suas vibrações no mesmo nível que ela e sentir a dor dela. Então ali você baixando suas vibrações, você vai começar a sentir uma dor que não é tua, você vai começar você entra num processo de dor que não vai ajudar em nada aquela pessoa. Você entrou lá para ajudar ela a elevar, mas no fundo você entrou no mesmo sofrimento que ela. Esse é o grande problema, podemos dizer assim, quando a gente fala na empatia do jeito que é colocado hoje em dia. Então a empatia a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ver a dor do outro, sim, mas a gente não pode deixar nossas vibrações entrarem nas vibrações e viver aquela dor, porque aquela dor não é nossa. A Patrícia colocou, aquele karma não é nosso, né? Não é algo que a gente precisa carregar, mas a gente precisa entender. E esse é o ponto que eu defino como compaixão. Você vê e você quer elevar e ajudar a pessoa de alguma forma, né? Da forma mais pura possível também, sem se intrometer no processo, né? Mas você não entra na vibração. O problema da empatia é que você pode acabar entrando naquela vibração. Então você acaba ficando, como o exemplo que o Antônio deu, você entra tanto naquele processo que você acaba entrando naquela vibração e naquela dor, então você acaba não ajudando em nada, porque você acabou se envolvendo com tudo aquilo. Porque esse termo empatia tem sido assim muito usado, né, no dia a dia, enfim. Mas eu nunca olhei para esse termo nessa perspectiva, né? Eu não sei se porque por várias experiências que eu já tive, onde todo mundo acho que já passou por isso, de se envolver com alguém, em tentar ajudar e acabar se prejudicando de alguma forma, enfim. Então hoje eu sinto assim que eu tenho esse cuidado, né, de não me envolver tanto emocionalmente, né? Esses dias, até conversando com uma pessoa, eu coloquei essa questão, porque
a gente não pode, a gente tem que ter a empatia, mas a gente não pode pensar de uma maneira que realmente a gente se envolva no sentido assim de ter dó daquela pessoa, porque às vezes ela está passando pelo que ela está passando por uma escolha dela, né? Porque eu acho que ninguém vive algo que não deveria viver, né? Pelo menos eu penso dessa forma, que a gente está sempre colhendo de acordo com as nossas escolhas em tudo. Então não cabe a gente ter dó das pessoas, a gente pode sim olhar com empatia, não se envolver naquela situação, até por conta de não ter essa questão, essa ligação de ter dó, de estar emocionalmente abalado ali pelo que a pessoa está passando, né? Sim, e você falou de um termo que é importante também, que é sentir dó, né? Sentir dó não faz bem nem para quem sente, nem para outra pessoa, porque você sentir dó, você acaba se colocando, é uma coisa do ego, você se coloca numa situação superior, como se aquela pessoa estivesse sofrendo, mas no fundo, cada um, como você mesmo falou, cada um está vivendo o que precisa viver. Então o termo correto mesmo, o sentimento correto nesse caso é a compaixão. A dó, ela acaba, a dó é do ego, ela te faz te colocar numa situação até de superioridade com relação a outra pessoa. Sim. Você sabe, Christian, meninos, meninas, temos que realmente ter muito cuidado com isso, porque se envolvemos assim muito emocionalmente, dependendo da situação de cada pessoa, da dor daquela pessoa do momento, que a pessoa está passando, seja física ou emocional, se nós não temos o cuidado, adoecemos junto com elas. Sim. Né? Adoecemos junto com elas, aí não tem o que fazer. Aí a dor você sente a dor e muitas vezes tem muita gente que não consegue nem ressignificar isso. Então, dependendo da pessoa, precisamos tomar muito cuidado mesmo. Eu digo até que um cuidado redobrado, porque eu já cheguei a viver casos de querer ajudar tanto uma pessoa, eu acabei até sendo invasiva em ajudar, inconsciente, né, essa invasão, ajudar tanto, sem ela me pedir, vendo a situação que ela estava, eu me ofereci, fui fazendo, que financeiramente se tornou uma bola de neve gigante, que eu levei mais de 2 anos para pagar essa dívida, e a pessoa viveu super bem e não foi capaz de ser grata, assim, pelo menos de agradecer. Mas hoje, com todos os estudos que eu venho fazendo e as terapias e tudo mais, eu entendo que ela não tinha obrigação nenhuma de me agradecer, que ela não me devia favor nenhuma, não me deve favor nenhum, porque eu me intrometi num campo energético que não era meu. E tá tudo certo, é uma colheita minha. Então eu acabei absorvendo algo de outro que na verdade foi um ensinamento para mim, né? Então hoje, quando a gente acontece isso, eu falo o porquê que está acontecendo e o para que está acontecendo, o que eu tenho que olhar por isso, o que essa pessoa tá, por que ela está vivendo assim e por que eu me conectei com isso, o que eu tenho que aprender, né? E assim a gente segue. Você sabe que às vezes ele podia até se envolver, sim, mas não pegar para você, né? Orientar, ajudar de alguma forma, mas assim, sempre com respaldo, né? Infelizmente, em certas situações, a pessoa não ajuda e pega o problema, né? E aí é onde acontecem as dores, os encontros e desencontros, né? Mal resolvidos. Então, energeticamente, se conectar com pessoas que nem sempre querem ser ajudadas, seja na área física, emocional ou espiritual, quem perde somos nós, porque ficamos igual, ou pior, não é mesmo? Beijinho. Pode falar, Betinha. Rafa, então, a Rafa tocou numa questão que eu também
passei por uma situação igual, né? Talvez as condições diferentes, mas assim, a questão foi essa mesmo, né? E inclusive foi essa situação que eu mencionei no meu depoimento da semana retrasada. E quando eu me envolvi com essa pessoa, o que me fez me envolver de tal maneira foi uma dependência emocional. Então, mas desde sempre eu percebi depois, né, que tudo o que aconteceu foi porque eu permiti, né? E acho que talvez você também tenha esse sentimento. E só que assim, para mim foi assim um marco na minha vida assim muito difícil, sabe? Me trouxe depressão, vivi assim momentos muito difíceis. Mas eu acho que tudo é experiência na nossa vida mesmo. E hoje eu falo, ainda mais depois do que eu experienciei na semana retrasada, né? Então isso para mim hoje tem um outro peso, né? Uma outra vibração, né? E quando você falou, imediatamente eu me recordei, né? Dessa situação, do que eu vivi e que eu sei que já é passado, né? E do que eu vivi recentemente nessa questão, quando você falou que ela não te deve nada, né? O que veio para mim foi a questão do perdão mesmo, né? E que tem a ver também lá em algum trecho da carta hoje que também falou disso, né? Da gente relevar as coisas que vão nos acontecendo, que as pessoas vão fazendo, até porque muitas das vezes as coisas que nos acontecem, que os outros nos fazem, a maioria das vezes é por nossa permissão, né? Pelos mais diversos motivos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo, né? Porque sempre a gente responsabiliza o outro pelo aquilo que ele faz conosco, mas na verdade a gente tem que olhar para nós, para nossa posição, porque somos nós que permitimos o que os outros fazem conosco, né? Então não cabe a gente responsabilizar o outro. E também ter, vamos dizer, a empatia, a compaixão por nós mesmos, de acolher esse erro, esse nosso deslize e tirar aquilo como uma experiência. E foi tão forte que eu falei que nunca mais na vida eu ajudava mais ninguém. E hoje eu entendo que esse também não é assim o caminho, né? Não é porque eu vivi essa experiência com essa pessoa que foi uma experiência negativa que isso vai fazer com que eu nunca mais ajude uma pessoa. É você saber realmente discernir o que é possível e o que não é possível, o que é coerente e o que não é coerente, né? E não necessariamente porque alguém pagar por uma coisa que o outro, né? Que você viveu com outra pessoa, né? E eu achava que eu realmente nunca mais ia conseguir ajudar mais ninguém. E hoje eu consigo ter esse discernimento, né? E quando eu posso ajudar dentro do que é uma coisa coerente, eu ajudo de forma tranquila, sem ficar pensando naquela outra experiência que eu vivi. Muito bom, Betinho. Gratidão por mais esse compartilhamento. Estamos entrando nos minutos finais, temos aí 14 minutinhos. A Cris não falou nada hoje, Cris, tá quietinha. Será que ela me ouviu? Boa noite. Oi. Eu estava apertando aqui no local e não estava desbloqueando.
Tava preparando algo aqui. É o seguinte, eu tô assim, eu tava até escorrendo lágrimas aqui, sinceridade. O que aconteceu comigo no final de semana foi tudo o que tá falando aqui. E mais alguma coisa ainda para finalizar, né? E é isso, assim, eu acho que, assim, mediante ao que todos falaram aí, eu, em algumas situações, eu tenho que me segurar um pouco, porque eu uso o termo, assim, depois dessas tribulações que eu passei, eu não deixo nada para depois. Então, parece que eu quero levar todo mundo ao mesmo tempo, junto comigo na frequência que eu tô e para chegar onde eu tô, né? Não que eu esteja à frente ou atrás de ninguém, assim, mas é algo, assim, tão incrível quando a gente começa a ter essas sensações aí sobre o ego, que a gente deixa muitas coisas de lado para viver intensamente, né? Que, como o Antônio falou, às vezes as pessoas acham que a gente até é meio louco, né? Porque são tantos apegos, tantas crenças, tantas situações que a gente vai observando e a gente sente dó das pessoas, a gente quer ajudar de alguma forma e muitas vezes a gente tem que se conter um pouco por conta dessas situações aí, né? Das vibrações, da energia. E eu tô aprendendo um pouco não, tô aprendendo muito com vocês sobre isso, né? E, nossa, foi incrível. Eu só tenho que agradecer por tudo isso, mais o que eu tô conseguindo acompanhar no decorrer da semana, aí do grupo. Até houve aquela situação lá do Antônio, né, que ele ficou meio que apreensivo aí do falar ou não. Eu utilizo assim as ferramentas, né? Eu falo ferramentas. A gente, todos nós hoje em dia tem N grupos, N coisas e muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, o que eu procuro fazer? No momento que eu tenho a disponibilidade, eu entro e eu aceito e eu ouço aquilo que está chegando até mim, né? Porque, assim, às vezes tem semana que são tantas coisas agendadas, tantos compromissos, que a gente, de fato, não consegue mesmo visualizar tudo. Mas não é só desse grupo, de todos os outros. Então, a gente só verifica, às vezes, o que é a prioridade ali, né, para aquele momento, para o estudo. Mas eu acho interessante, né, se alguém quiser administrar dessa forma, eu faço isso. E eu falo assim, a todo instante o Criador fala comigo de alguma forma. Até esse final de semana foi até pela caixinha do correio, dessa situação que eu passei aí. E daí foi uma oração que veio lá para eu fazer, que eu já recebo há muitos anos, quando eu já estava nessa tribulação e eu não estava visualizando isso, e vinha os avisos de todos os lugares. Então, eu já colhi ela, foi ontem, né, no domingo, eu já comecei a fazer ela, e eu aceito, assim, tudo como sinais, né, que a gente vai recebendo, e eu recebo de braços abertos, tudo que vem até mim, e eu faço mesmo plenamente, sabe? Muito bom. Então é isso. Não sei se eu espero ter contribuído um pouco, que é bem profundo mesmo. Espero na próxima aí que vai falar mais, né, sobre o assunto, Muito eu bom. poder aprender mais com vocês. Muito bom. Obrigada. Sempre contribui. Gratidão, Cris. Gratidão pelas suas palavras também. Nós estamos no finalzinho. Alguém quer fazer algum comentário final? Ou vamos para o encerramento? Eu gostaria de falar uma coisa rapidinho. Pode falar, Paty. Sim. O final dessa carta, esse último parágrafo, que inclusive está em negrito,
Eu acho que eu falei, nossa, a gente tinha que fazer um quadrinho assim, né, para ficar olhando. Que é incrível, né, gente? Olha aqui, tem que falar, saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Eu achei isso É linda demais maravilhoso. essa frase, é linda demais. Não é É maravilhosa? maravilhosa, é maravilhosa. É para fazer um quadro assim, colocar na nossa sala e olhar toda hora para a gente lembrar da nossa potência, né, da nossa ascensão, da nossa. Eu achei incrível, gente. Só queria compartilhar isso. Eu ia Obrigada. até, eu ia até reler os últimos 4 parágrafos para preparar nossas energias para a carta 8, que vai vir na sequência. Você quer falar, Antônio? Pode falar. Não, é porque eu gostei demais dessa frase que a Patrícia Essa leu. frase é linda Muito, demais. muito interessante. Ao mesmo tempo que ela nos conforta, ela nos mostra que nós temos a responsabilidade de fazer a caminhada, né? Não usemos a bondade dele como muleta, que a gente tenha essa responsabilidade, esse entendimento de fazer a parte que nos cabe também, né? Muito bom, fantástico, sensacional. É incrível, né? Vós sois Sim. deuses, ele já falou isso há tanto tempo, né? E a Sim. gente não é? Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então tá aí, é nossa responsabilidade. Sim. Isso. Vou ler os últimos 3 parágrafos para a gente preparar as energias para a semana que vem. Em minha próxima carta desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e ao final dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Nesse momento você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e a sua própria ascensão à consciência crística. Então vem muita coisa bacana nas próximas semanas aí, né? Não. E é isso, gente. Temos 5 minutinhos. Vamos fazer nossos 3 minutinhos de silêncio para a gente pegar todas essas energias maravilhosas que a gente recebeu nessas trocas de hoje e emanar para todo o universo. Então, para a gente poder se despedir, vamos já fechar nossos olhos, respirar para entrar nesse silêncio profundo. E cada um na sua meditação, em oração, conforme, do jeito que você quiser, vamos encaminhar essas energias para o planeta, para o reino vegetal, para o reino animal, para os seres humanos, para quem, alguma situação específica que você queira emanar agora. Então esse é o momento da gente emanar essa energia para ajudar na consciência do planeta a estar evoluindo cada vez mais. Vamos lá.
vamos respirando fundo. Aos pouquinhos vamos voltando. Como eu sempre falo, na hora que a gente se despede, essa egrégora está junto com a gente. Ela é muito forte às segundas-feiras. Então aproveitem seus momentos de meditação hoje para sua elevação, para emanar energias para quem vocês quiserem, para essa cura planetária como um todo. E é isso, gente. Vamos encerrando o dia de hoje. Beijinho, boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado por tudo aí, gente. Obrigado. Até semana que vem e aguardo os comentários lá no grupo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa semana.